E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente começar mais um mergulho. Preparados. Beleza. Hoje a gente vai se aventurar pelo labirinto, que é o nosso cérebro. Ah, E para nos guiar nessa expedição, vamos ter como base as ideias do Dr. Ler Ribeiro, isso. um cardiologista brasileiro super conceituado. É, Ele tem cada insight, gente, é mesmo. que é de explodir a cabeça. A gente vai tentar desvendar os mistérios da mente e como turbinar o seu funcionamento para viver uma vida mais, digamos assim, completa e produtiva. É uma vida melhor. Uma vida melhor. É isso aí. O Dr. Bira tem umas sacadas muito interessantes a respeito de como a gente pode otimizar as funções do nosso cérebro. E a gente vai dissecar tudo aqui. Desde os diferentes tipos de cérebro até a importância do sono, da alimentação e até a conexão entre intestino e o cérebro. Olha só. Essa parada de tipo de cérebro me deixou curiosa. É tipo um manual de instruções. É. Tipo, se você Uhum. tem esse tipo de cérebro, faça isso. Ah. Se tem aquele, faça aquilo. É quase isso. O Dr. Ribeiro, ele usa uma analogia bem interessante para explicar esses tipos de cérebro, né? Ele compara a mente humana a carros, aviões e helicópteros. Kraus, aviões e helicópteros. Que loucura. Tipo assim, meu cérebro é um Fusca ou uma Ferrari. A ideia é que cada tipo de cérebro ele tem as suas próprias características e habilidades. O cérebro carro, por exemplo, ele é super prático, Ah. focado no presente, ótimo para lidar com as tarefas do dia a dia. Já o cérebro avião, ele é mais estratégico, com visão de futuro, talento para planejamento de longo prazo. Entendi. Hum, Acho que meu cérebro tá mais pra um carro, viu? Resolvendo problemas, apagando incêndios do tempo todo. Mas e se você precisa das duas coisas? E aí? Aí que entra o helicóptero. exatamente. O cérebro helicóptero é o mais versátil, né? Capaz de alternar entre o foco no presente e a visão de futuro. Então ele consegue se concentrar nas tarefas do dia a dia, mas também consegue elaborar estratégias a longo prazo. Entendi. Yeah. É tipo um canivete suíço da mente. Mas e aí, qual a vantagem da gente saber qual é o nosso tipo de cérebro? Isso muda alguma coisa na prática? Muda tudo. Conhecer o seu tipo de cérebro te ajuda a entender quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, né? E aí você pode direcionar melhor seus esforços para as áreas onde você naturalmente se destaca. Certo. E mais importante ainda, buscar parcerias com pessoas que complementem as suas habilidades. Faz sentido. Se o meu cérebro é um carro, eu preciso de um avião do meu lado para me ajudar a traçar rotas mais ambiciosas. E como que o Dr. Ribeiro sugere que a gente cuide desse nosso, como ele chama? Órgão favorito. Órgão favorito. É. Ele dá várias dicas importantes, mas uma que me chamou bastante atenção foi a ênfase no sono. Uma boa noite de sono é fundamental para a saúde do nosso cérebro. É verdade. É durante o sono que a gente consolida as memórias, limpa as toxinas, recarrega as energias, né? O sono é tudo de bom. Mas, fala a verdade, com a correria do dia a dia, nem sempre é fácil ter uma boa noite de sono. O que o Dr. Ribeiro recomenda para a gente dormir melhor? Ele sugere a gente criar uma rotina de sono. Consistente, né? Ir pra cama e acordar sempre no mesmo horário, mesmo nos finais de semana. E ele fala da importância de ter um ambiente propício para o descanso. Escuro, silencioso, com temperatura agradável. Certo. E nada de eletrônicos na cama. Essa do eletrônico na cama é difícil, mas faz sentido, né? A luz azul dos celulares, dos tablets, atrapalha a produção da melatonina, o hormônio do sono. Exatamente. Inclusive, o Dr. Ribeiro, ele é um grande defensor do uso da melatonina, como um aliado para ter uma boa noite de sono, principalmente para quem sofre de insônia. Ele considera uma alternativa mais natural e segura do que os remédios para dormir. A melatonina é um santo remédio, mas e para turbinar o cérebro na hora de trabalhar ou estudar? Aí entra a alimentação. O Dr. Ribeiro destaca que o que a gente come impacta diretamente no funcionamento do nosso cérebro. Ele até brinca, né? Que a gente come e o nosso cérebro também. Essa é clássica. Yeah. Mas quais alimentos ele recomenda para ter um cérebro tinindo? Ele tem uma lista bem interessante. Começando pelo leite materno, que ele considera uma fonte riquíssima de nutrientes essenciais para o desenvolvimento cerebral. A gente já nasce turbinado, então. É. E depois que cresce, o que a gente pode comer para manter o cérebro afiado? Ele recomenda a gema do ovo, que é rica em colina, um nutriente importante para a memória, para o aprendizado. A cúrcuma também entra na lista, com a sua poderosa curcumina, Certo. protege o cérebro contra os radicais livres. Inclusive, ele sugere combinar a cúrcuma com pimenta do reino, porque
A piperina, presente na pimenta, aumenta a absorção da curcumina pelo organismo. Vou começar a colocar pimenta do reino na minha cúrcuma hoje mesmo. E tem mais alguma dica de ouro na manga? Ele também é fã do mirtilo. Ah, Uma fruta rica em antioxidantes, né? Não. Que combatem o envelhecimento cerebral. E não podemos esquecer do óleo de coco, que fornece energia para o cérebro e pode até ajudar na prevenção de doenças neurodegenerativas. nossa, quanta dica boa. E essa história de conexão entre o intestino e o cérebro, como é que funciona? É verdade que o intestino é o nosso segundo cérebro. Essa conexão é real, viu? É. O Dr. Ribeiro explica que o intestino e o cérebro estão conectados por uma rede complexa de nervos e neurotransmissores. Caramba. E a saúde do nosso intestino impacta diretamente no funcionamento do nosso cérebro. Então, cuidar do intestino é essencial para ter um cérebro funcionando a todo vapor. Que loucura. Exatamente. E a chave para o intestino saudável é uma microbiota intestinal equilibrada. Aham, E para isso, ele recomenda uma dieta rica em fibras, certo. probióticos e prebióticos. Esses nomes me lembram aula de biologia. Me explica de novo essa história de probióticos e prebióticos. Probióticos são as bactérias do bem Ah, que vivem no nosso intestino. E contribuem para a digestão, para a absorção de nutrientes, para a imunidade. Já os prebióticos são fibras que alimentam essas bactérias do bem, certo. ajudando a manter a microbiota intestinal em equilíbrio. tipo, os prebióticos são o almoço dos probióticos. É uma boa analogia. E onde a gente encontra esses probióticos e prebióticos? Iogurte natural, kefir, kombucha, Uhum. são ricos em probióticos. Tá, Já os prebióticos estão presentes em alimentos como alho, cebola, banana, aveia. tá anotado. Vou turbinar meu intestino com esses alimentos. E o Dr. Ribeiro mencionou algo sobre transplante fecal. Que história é essa? É um procedimento que tem ganhado bastante destaque, né, É? nos últimos anos. Basicamente, consiste na transferência de fezes de um doador saudável para o intestino de um paciente. Sério. E tem se mostrado promissor no tratamento de várias doenças, inclusive algumas relacionadas ao cérebro. Transplante de cocô. Né? Que doideira. Mas me explica melhor como isso impacta o cérebro. Estudos têm mostrado que o transplante fecal pode melhorar a comunicação entre o intestino e o cérebro, impactando positivamente o humor, a cognição e até o comportamento. Caramba. É como se a gente estivesse reprogramando o intestino para enviar sinais mais positivos para o cérebro. Essa área da medicina é fascinante. Mudar o software do intestino para ter um cérebro melhor. Que ideia incrível. Mas, além da alimentação, o que mais pode impactar o nosso cérebro? O estresse crônico, ele é um dos grandes vilões do nosso cérebro. Libera hormônios que prejudicam o funcionamento cerebral, Sei. como o cortisol. O estresse acaba com a gente. E como a gente se blinda contra ele? Tem alguma dica do Dr. Ribeiro? Tem sim. Só aí, ok. Ele ensina a gente a usar a tecla cancelar da nossa mente para combater os pensamentos negativos. E proteger o nosso sistema imunológico, que também está diretamente ligado à saúde do cérebro. Fica canceladamente. Que maneiro. Como a gente usa isso na prática? É simples. Sempre que um pensamento negativo invadir a sua mente, você imagina apertando a tecla cancelar. E substitui esse pensamento por um positivo. Parece fácil. Mas imagino que exige treino, né? Tipo, virar um mestre Jedi da mente. Exato. Mas com a prática, a gente consegue controlar melhor os nossos pensamentos Olá. e cultivar emoções positivas. E isso faz toda a diferença para o nosso bem-estar físico e mental. E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, o Dr. Ribeiro nos convida a refletir sobre a relação entre percepção e realidade. Ele usou o exemplo da ilusão de ótica, né? Isso. Com os dois ciclos de tamanhos diferentes. Sim, ele usa essa ilusão para mostrar como a nossa percepção pode ser distorcida por nossas crenças e experiências. É como se a gente usasse lentes que moldam a nossa visão do mundo. E essas lentes podem estar sujas, embaçadas, distorcendo a realidade. Nossa, faz muito sentido. Então a gente pode estar enxergando o mundo de forma totalmente errada. Tipo, Matrix. Pode não ser tão radical quanto Matrix, mas a ideia é que a gente precisa ter consciência de como a nossa percepção molda a nossa realidade. E para ter uma percepção mais clara, mais objetiva, o Dr. Ribeiro nos incentiva a questionar as nossas crenças, buscar diferentes perspectivas e estar aberto a novas experiências. É como se a gente fizesse uma faxina mental, tirando o pó das crenças antigas e abrindo espaço para novas ideias. É isso aí. Caramba. Acho que eu preciso limpar minhas lentes urgentemente. Que papo cabeça. Adorei. E a gente volta já com a segunda parte do nosso mergulho no mundo fascinante do cérebro. Voltamos em breve. Fiquem ligados. Abre o lado. E aí, pessoal? Prontos para continuar a nossa aventura pelo cérebro? Bora. A gente viu na primeira parte que o sono, a alimentação, o gerenciamento do estresse são peças-chave para ter um cérebro tinindo.
Mas o Dr. Lei Ribeiro vai além. Ele apresenta ferramentas e conceitos que podem turbinar ainda mais a nossa mente. Adoro ferramentas. Que tipo de ferramentas? Tipo o martelo para quebrar os bloqueios mentais. Quebra-cabeças, talvez. Uma das ferramentas que ele apresenta é a Lei de Pareto. A lei de Pareto. Pílula do 8020, sabe? Já ouvi falar, mas confesso que não lembro direito como ela funciona. Ele explica que essa lei, que foi descoberta pelo economista italiano Vilfredo Pareto, ela pode ser aplicada em diversas áreas da vida, inclusive para turbinar o nosso cérebro. Ah, entendi. Me refresca a memória, então. Como que funciona essa lei? Basicamente, a Lei de Pareto diz que 80% dos resultados que a gente obtém vem de apenas 20% dos nossos esforços. O Dr. Ribeiro, ele nos convida a aplicar essa lei ao nosso cérebro, identificando quais são os 20% das atividades, hábitos e conhecimentos que mais contribuem para o nosso desempenho mental. Então, tipo, em vez de tentar abraçar o mundo com as pernas, a gente tem que focar naquilo que realmente faz a diferença para o nosso cérebro. Exatamente. Mas como que a gente descobre quais são esses 20% mágicos? Aí entra a autoanálise. O Dr. Ribeiro nos incentiva a observar a nossa rotina, os nossos hábitos, os nossos objetivos. Quais atividades nos deixam mais energizados, mais focados? Quais conhecimentos são essenciais para a gente alcançar o que a gente quer? Respondendo essas perguntas, a gente começa a ter uma ideia mais clara de quais são os nossos 20% vitais. Faz sentido. É como se a gente fizesse uma triagem mental, separando o joio do trigo. Isso. E além da lei de Pareto, tem mais alguma ferramenta na caixa. Tem sim. O Dr. Ribeiro também destaca a importância de ter um modelo mental forte. Modelo mental. O que é? É como se fosse uma bússola interna que nos guia na tomada de decisões, na resolução de problemas e até na forma como a gente enxerga o mundo. É tipo um mapa da mina para a vida. Uma ótima analogia. O modelo mental, ele é construído ao longo da vida, com base nas nossas experiências, nos nossos valores, nas nossas crenças e nos conhecimentos que a gente adquire. Mas e se o mapa estiver cheio de caminhos errados ou sem saída? Como que a gente faz para ter um modelo mental que nos leve para o caminho certo? O Dr. Ribeiro sugere alguns caminhos para fortalecer esse modelo mental, né? Como buscar conhecimento de forma constante, aprender com as experiências, tanto as nossas quanto as dos outros. E estar aberto a novas ideias, a novas perspectivas. É tipo uma atualização de software, né? A gente precisa se manter atualizado para não ficar obsoleto. Exatamente. Um modelo mental forte, ele nos ajuda a tomar decisões mais conscientes, a lidar com o estresse de forma mais eficaz, a construir relações mais saudáveis. Nossa. Ter um modelo mental forte parece ser a chave para uma vida mais equilibrada, feliz. E os nossos pontos fracos, a gente precisa se preocupar com eles também. Com certeza. O Dr. Ribeiro usa a analogia da corrente para ilustrar esse ponto, né? Uma corrente, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Verdade. Assim como o nosso desempenho, ele é limitado pelas nossas fraquezas. De nada adianta ter um supercérebro se a gente ignorar os nossos pontos fracos. Mas como é que a gente lida com eles? O primeiro passo é identificá-los, sem medo de encarar a realidade. Depois, a gente pode buscar conhecimento, desenvolver novas habilidades, pedir ajuda a outras pessoas. Ou simplesmente aceitar as nossas limitações e focar nos nossos pontos fortes. Gostei dessa. Aceitar as limitações e focar nos pontos fortes. É como um jogo de estratégia. A gente precisa saber usar as peças que tem a nosso favor. Mas, mudando um pouco de assunto, o Dr. Ribeiro também fala sobre a importância do sistema imunológico para a saúde do cérebro, né? Qual que é a relação entre eles? Ele explica que o sistema imunológico e o cérebro, eles estão intimamente conectados. O estresse crônico, os pensamentos negativos, eles podem enfraquecer o nosso sistema imunológico. Sei. Tornando a gente mais suscetível a doenças que podem afetar o cérebro. Uau, nunca tinha parado para pensar nisso. Quer dizer que cultivar pensamentos positivos e gerenciar o estresse ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Exatamente. Por isso que o Dr. Ribeiro insiste tanto na tecla cancelar para interromper os pensamentos negativos. Ele acredita que cultivar emoções positivas é essencial para a saúde do nosso corpo e da nossa mente. E como a gente coloca essa tecla cancelar em prática no dia a dia? Tem algum truque infalível? O segredo é estar consciente dos nossos pensamentos. Quando um pensamento negativo surgir, a gente precisa reconhecê-lo, pará-lo e substituí-lo por um positivo. Parece simples, mas imagino que não seja tão fácil assim. É como domar um leão dentro da nossa cabeça. Exige prática e disciplina, mas com o tempo a gente vai ficando mais craque em controlar os pensamentos e cultivar emoções positivas. É como aprender a tocar um instrumento musical, né? No começo é difícil, mas com dedicação a gente chega lá.
E além da tecla cancelar, tem mais alguma dica para fortalecer o sistema imunológico? Claro, uma dieta equilibrada, rica em frutas, legumes e verduras, Aham, a prática regular de exercícios físicos, boa noite de sono, certo. evitar o excesso de álcool e tabaco. Aham. São hábitos que contribuem para um sistema imunológico forte Uhum. e, consequentemente, para um cérebro saudável. Então, cuidar do corpo como um todo é fundamental para ter um cérebro tinindo. Com certeza, tudo está interligado. Falando em conexões, na primeira parte a gente explorou a relação entre o intestino e o cérebro. Tem mais alguma coisa que a gente precisa saber sobre essa dupla dinâmica? O Dr. Ribeiro destaca a importância da microbiota intestinal, né? Que é o conjunto de micro-organismos que vivem no nosso intestino para a saúde do nosso cérebro. Ele explica que uma microbiota intestinal saudável, ela contribui para a produção de neurotransmissores importantes para o humor, para a cognição, para o comportamento. Quais, por exemplo? A serotonina, por exemplo. Ah, entendi. Então, cuidar da saúde intestinal é como cuidar da saúde mental. Exatamente. E a chave para uma microbiota intestinal equilibrada é uma dieta rica em fibras, probióticos e prebióticos. A gente já falou sobre isso na primeira parte, mas não custa nada reforçar probióticos no iogurte, prebióticos no alho e na cebola. Isso. Tudo anotado? E o Dr. Ribeiro mencionou o transplante fecal como uma ferramenta para tratar o desequilíbrio da microbiota intestinal, né? Sim. Ele acredita que o transplante fecal tem um potencial enorme para o tratamento de diversas doenças, inclusive as que afetam o cérebro. É incrível como a ciência está avançando e descobrindo novas formas de cuidar da nossa saúde, né? Mas, mudando de assunto novamente, o Dr. Ribeiro também fala sobre a teoria do caos e como ela se aplica ao nosso cérebro. Me explica essa. Ele usa o exemplo da borboleta que bate as asas no Rio de Janeiro e causa um furacão em Nova York para ilustrar a teoria do caos. Nossa. Essa teoria, ela descreve como pequenas mudanças em um sistema complexo podem gerar grandes consequências. Quer dizer que até as menores ações podem ter um grande impacto, tipo o famoso efeito borboleta. Exatamente. E isso se aplica ao nosso cérebro também. Pequenas mudanças nos nossos hábitos, pensamentos e emoções podem gerar grandes resultados na nossa saúde mental e física. Então a gente precisa ter mais atenção às pequenas coisas, né? Isso mesmo. É como plantar uma semente, né? Uma pequena semente pode gerar uma árvore gigante. Da mesma forma, pequenas ações positivas podem gerar grandes transformações na nossa vida. Adorei essa analogia. Me fala mais sobre como a gente pode usar a teoria do caos a nosso favor, no dia a dia. A gente pode usar esse conhecimento para fazer pequenas mudanças positivas na nossa rotina, né? Ah. Sabendo que elas podem gerar grandes resultados a longo prazo, é como um investimento na nossa saúde mental e física. Faz sentido. Pequenas mudanças, grandes resultados. Essa é a chave. E o Dr. Bill também fala sobre a prótese nutricional para turbinar o cérebro. Que história é essa? Parece coisa de filme de ficção científica. Calma, não é tão futurista assim. A prótese nutricional é basicamente o uso inteligente de suplementos para suprir as necessidades do nosso cérebro e otimizar o seu funcionamento. Ah, tá. É tipo dar um upgrade no hardware do cérebro com a ajuda de suplementos. É uma boa forma de visualizar. Mas é importante lembrar que a suplementação deve ser feita com acompanhamento médico, porque cada pessoa tem necessidades diferentes. Claro, sempre bom ter a orientação de um profissional. Mas que tipo de suplementos o Dr. Ribeiro recomenda para turbinar no cérebro? Ele menciona as vitaminas do complexo B, ômega 3, o magnésio, a colina e a curcumina como aliados da saúde cerebral. E esses suplementos realmente fazem diferença, tipo tomar e virar um gênio. Não é bem assim, mas estudos mostram que esses nutrientes, eles desempenham papéis importantes na memória, no aprendizado, no humor e na prevenção de doenças neurodegenerativas. Nossa, que legal. Acho que vou conversar com o meu médico sobre a possibilidade de incluir esses suplementos na minha rotina. Mas, antes que eu me esqueça, a gente falou bastante da tecla. To cancelar para os pensamentos negativos. Mas, para os positivos, tem alguma dica especial? Ótima pergunta. O Dr. Ribeiro sugere usar a tecla repetir para os pensamentos positivos. Repetir. Quanto mais a gente se concentra nas coisas boas, mais a gente atrai coisas boas para nossa vida. É como um imã de positividade. Adorei. Tecla cancelar para o negativo. Tecla repetir para o positivo. Vou adotar essa estratégia. E com essa dica poderosa, chegamos ao fim da segunda parte do nosso mergulho no cérebro. Na próxima parte, a gente volta para desvendar os últimos mistérios da mente com o Dr. Lair Ribeiro. Fiquem ligados. De volta para a última parte da nossa imersão no mundo do cérebro. Isso aí. A gente já desvendou vários mistérios com o Dr. Lair Ribeiro, mas ainda tem bastante coisa interessante para explorar. Tem bastante. O que mais ele tem para nos ensinar sobre como turbinar nossa mente? Bom, ele nos convida a aprofundar um pouco mais a nossa reflexão sobre a relação entre percepção e realidade.
Você lembra daquela ilusão de ótica com os 2 círculos? Lembro, a gente comentou na primeira parte. A gente falou que é como se a gente usasse lentes para enxergar o mundo, e essas lentes elas podem estar sujas, embaçadas, né? Distorcendo a realidade. Isso. E o Dr. Ribeiro, ele vai além. Ele mostra como essa distorção da percepção pode nos levar a tomar decisões erradas, criar expectativas irreais e até sabotar nossos sonhos. Nossa! Então a gente pode estar vivendo uma realidade completamente ilusória. Tipo Matrix. Pode não ser tão radical quanto Matrix, mas a ideia é que a gente precisa ter consciência de como a nossa percepção molda a nossa realidade. Certo. E para ter uma percepção mais clara, mais objetiva, ele nos incentiva a questionar as nossas crenças. Buscar diferentes perspectivas, estar aberto a novas experiências. É como se a gente fizesse uma faxina mental, Yeah. Tirando a pó das crenças antigas e abrindo espaço para novas ideias. Isso. Mas como a gente faz isso na prática? Cultivando a curiosidade, fazer perguntas, pesquisar, conversar com pessoas que pensam diferente da gente, ler livros, assistir documentários, viajar, experimentar coisas novas. É um processo constante de aprendizado, de autoconhecimento. Parece um desafio e tanto. Mas imagino que a recompensa seja enorme. Com certeza. Quando a gente muda a nossa percepção, a gente muda a nossa realidade. A gente pode superar medos, crenças limitantes, padrões de comportamento que muitas vezes nos impedem de alcançar os nossos objetivos, de viver uma vida mais plena, mais feliz. É como se a gente desbloqueasse um novo nível no jogo da vida, né? Com mais possibilidades, mais recursos, mais poder. Mas e como a gente garante que essa mudança de percepção seja positiva? Aí que entra o nosso modelo mental, que a gente discutiu na segunda parte. Um modelo mental forte, baseado em valores sólidos. Sim. E numa visão de mundo realista e otimista, né? Isso nos ajuda a fazer escolhas mais conscientes Certo. e construir uma realidade mais positiva. É como se a gente usasse o modelo mental como um filtro para as novas informações, para as novas experiências. Isso. Garantindo que a gente absorva apenas o que é positivo, o que é construtivo. Exatamente. E com o tempo a gente vai refinando esse filtro, tornando ele cada vez mais eficaz na seleção das informações que entram na nossa mente. Legal. É como se a gente estivesse criando um escudo protetor contra as influências negativas e abrindo um portal para as energias positivas. E para finalizar essa jornada incrível pelo mundo do cérebro, o Dr. Ribeiro deixa uma mensagem inspiradora. Faça do seu cérebro o seu órgão favorito. É, ele fala isso. Que lindo! Mas como a gente faz isso na prática? Cuidando dele com carinho, alimentando ele com bons pensamentos, boas emoções, boas experiências. É como nutrir o nosso cérebro com o melhor combustível para ele funcionar na sua máxima potência. Adorei. É um convite para a gente viver com mais consciência, mais propósito, mais alegria e para usar todo o potencial do nosso cérebro para criar a vida que a gente sempre sonhou. Exatamente. E chegamos ao fim da nossa imersão no mundo fascinante do cérebro. Esperamos que vocês tenham gostado da viagem e que as dicas do Dr. Larry Ribeiro inspirem vocês a turbinar os seus cérebros e viver uma vida mais plena, mais feliz. E para quem quiser se aprofundar nos ensinamentos do Dr. Ribeiro, vale a pena conferir os livros, as palestras, os vídeos dele. Isso, tem muito conteúdo bacana por aí. E lembrem-se, o cérebro é um órgão incrível, com um potencial infinito. Usem todo esse poder para realizar os seus sonhos e construir um futuro brilhante. É isso aí. A gente se despede por aqui, mas a jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal continua. Até a próxima. Até mais.